Você já parou para pensar que você tem a capacidade de observar o universo? Talvez a gente vê alguns vídeos, algum documentário, algo do tipo, e o universo parece algo tão grande e a gente tão pequeno. Parece que um dia vai ser impossível a gente poder observar o mundo por inteiro. E às vezes a gente fica até meio que desanimado, olha e fala, nossa, são tantas coisas belas, mas eu não consigo enxergar, um dia eu vou ter tempo para fazer isso. Hoje eu estava assistindo um documentário sobre um diretor de animação de alguns filmes, né, animações famosas, conhecidas, que é o diretor Hayao Miyazaki. É um diretor lá do Japão, ele tem 83 anos, ele fez animações como A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Tororó e sua última animação feita, que se eu não me engano foi lançado no final do ano passado, é O Menino e a Garça. Nesse documentário mostrava o processo de produção de um dos filmes dele, né, de uma das animações, que se eu não me engano é A Vidas ao Vento, né? Então o documentário começa desde o início do processo de produção até o momento do lançamento. E o interessante, né, desse documentário, para quem gosta das obras dele, é que ele não é roteirista, basicamente ele faz só storyboard, né? Ele constrói storyboard e passa para a equipe dele que vai desenvolvendo. Mas o que mais me chamou a atenção nesse documentário, né? Além da gente ver, às vezes, muitas produções orientais, principalmente do Japão, tem um estilo de roteiro, um estilo de contar história diferente do que a gente está acostumado a ver no cinema, vamos dizer assim, americano. Então, geralmente é mais voltado para algo que chega até a parecer com o Zen budismo, algo mais relacionado com o presente, né? E em determinado ponto, né, o diretor, ele fala o seguinte, né, que todos os dias, ao pôr do sol, quando dá o pôr do sol, ele e a equipe dele, né, ele tem um estúdio, né, um estúdio que se chama Estúdio Ghibli, que é um prédio, né, então ele e a equipe dele, no final, ao pôr do sol, todos sobem para o terraço para poder olhar o pôr do sol, e ali, a partir dali ele começa a compartilhar a importância daquilo, né. Então ele fala que todo dia, na rotina dele, ele dedica 3 horas, é a rotina dele. Nessas 3 horas tá coisas do cotidiano, né, que todos nós fazemos. São coisas que nem ele fala, eu vou tirar o lixo da minha casa, eu vou tomar meu banho, eu vou comer. Mas o que eu achei interessante é o que ele trata como a leitura do mundo, como que ele faz uma leitura do mundo nessa rotina diária, né? Que ele fala o seguinte, primeiro ele para ver o pôr do sol. Todo dia ele para ver o pôr do sol, né? Então ele faz um passeio pela cidade, talvez de pé, de carro, né? E nesse passeio ele procura observar as construções das casas e dos prédios, aquilo que mudou, aquela casa, aquela reforma, coisas do tipo. Ele também costuma ver a mudança das pessoas, as pessoas que moram ali, as pessoas que não moram mais ali, que não estão mais presentes, né? Além também dele ver noticiários, né, se informar todos os dias e ver a mudança dos preços, né? Ele também procura ver a mudança que ocorre dos preços. E isso faz muito sentido, ainda mais quando você assiste aos desenhos dele, né? Porque você vai notar que os desenhos dele não são desenhos carregados de aventura, né? Os desenhos dele têm uma certa sutileza, mostram um cotidiano, só que são desenhos para crianças, né? Só que você assiste, é aquele tipo de desenho que quando você termina de assistir, você tem uma sensação de paz, de relaxamento. Por quê? Ele mostra uma beleza de coisas que está no dia a dia e a gente não consegue perceber, que é exatamente aquilo que ele diz que faz diariamente na rotina dele, né? Tanto é que ele fala, para mim é fundamental ter esse momento, né, de ver o pôr do sol, de ver a mudança na cidade, de ver a mudança nos preços, de me informar o que está acontecendo no mundo. Interessante essa questão que ele cita dos preços, né? Porque na hora que, a princípio, quando eu vi, eu ainda pensei assim, falei, nossa, mas o que isso é uma leitura do mundo? Mas aí eu fiquei refletindo e você pensa, todo dia você tem que ir na padaria, boa parte dos dias na padaria, no mercado, e você vai comprar uma coisinha e sem você perceber, você só sente que está mais caro, que está mais barato. Então até nesse momento, coisas simples do seu dia a dia tem uma mudança. Então o que eu entendi com essa questão da leitura do mundo, né? Hoje a gente vive uma vida totalmente robótica, né? A gente faz tudo sem pensar o que está fazendo, está totalmente desligado,
né? E você tá ali no celular, tá vendo as coisas, mas talvez você acabou de rolar seu feed, rolar os Reels, coisas do tipo, e você nem lembra o que você acabou de ver. Você não lembra nenhuma informação, você passou o dia inteiro e você não lembra o que você consumiu de conteúdo audiovisual ou qualquer informação que seja no começo do seu dia. Por quê? Pela falta de observação. Então, quando eu ouvi essa frase, né, eu até mudei ela um pouquinho. Eu pensei, ao invés de leitura do mundo, né, poderia ser uma observação do universo, né, porque o pôr do sol, né, como ele diz, né, é um ritual para ele. Começou a dar o horário do pôr do sol, ele sobe lá no terraço do estúdio dele com os funcionários, eu achei isso legal, para assistir aquele momento e para dar início à nova rotina que ele diz, né, que essa rotina é fundamental para ele fazer uma leitura do mundo. Então ele sobe para ver aquele pôr do sol e começa a dar início a essa rotina. Né? E eu refletindo sobre isso, é algo muito válido que a gente pode estar trazendo para a nossa vida, para estar aplicando no dia a dia. Né? Porque é algo, às vezes a gente olha o universo, olha como algo tão grande, como algo tão belo, mas tão inacessível, né? A gente vê aqueles vídeos das estrelas, dos planetas, das nebulosas e parece algo tão distante. Mas se você parar um pouquinho, dependendo de que época, de que dia você estiver vendo esse vídeo e sair no quintal da sua casa ou na rua, você consegue olhar a lua, né? Parar um tempinho para olhar a lua, parar um tempinho para olhar o céu, tanto que a cor do céu é bonita, as árvores, as flores, as aves. Parar para observar, fazer essa leitura do mundo. Na questão da mudança, né, que ele fala, a mudança, né, então ele faz um passeio, né, e nesse passeio ele tira para poder observar, né, as construções que mudaram, né, as casas, os prédios, né, tudo muda, né. Então assim, a gente também para e pensa, ali no seu bairro provavelmente tem alguma casa que estava sendo reformada e de repente você nem percebeu que ela já terminou a reforma. Foi uma construção, foi algo que mudou, um comércio novo que surgiu, as pessoas que mudam. Você pode ver tantas pessoas ao seu redor, quem são suas amizades atuais, quem não está mais presente na sua vida, quem não está mais presente em vida, ou também a mudança nas pessoas que estão distantes, que talvez você nem conheça. Olha o tipo de pessoa que você admirava um tempo atrás e hoje você olha e fala, nossa, eu não consigo, porque essa pessoa mudou. Então é isso que ele quer dizer, né? Desconectar um pouco dessa forma robótica de estar vivendo, dessa forma mecânica e vir para uma vida real, para uma vida onde você tem controle sobre sua própria vida. Você pode parar um tempo e criar esse ritual para estar observando o mundo, observando, né, as coisas que acontecem, fazer essa leitura do mundo. No caso dele, isso é usado no processo de criação dele, que eu acho que é até perceptível nos desenhos dele. Porque você assiste os desenhos dele, não tem uma aventura, os desenhos são perfeitos. Mas se você olhar em questão de efeitos, em questões de grandes construções, não é igual aos desenhos da Disney. Tem uma sutileza, tem um toque de realidade no desenho dele que não te deixa nem acelerado e nem entediado, mas você consegue admirar como uma obra de arte, como um quadro, como uma paisagem, porque ali ele está mostrando um pedacinho da vida, como que coisas simples da vida te preenche, né? Te deixa contemplado. Então assim, eu achei muito legal, né? Quando eu vi essa observação dele, foi uma das coisas que me chamou a atenção. Outra coisa que também me chamou a atenção é o fato de que eles são muito bem-humorados, então eles se encontram ali com uma dificuldade ali na rotina do estúdio, então eles sempre estão dando risada, parece um problema ferrado lá, eles estão dando risada. E o estúdio, assim, é uma rotina bem repetitiva, porque eles fazem quadro por quadro, então cada movimento que o desenho faz, cada movimento que a animação faz é um desenho a mais, então ele repete o desenho e só muda um detalhezinho. Então é um processo muito lento, muito repetitivo, estressante. Além disso, ainda tem o prazo curto. Eles têm um prazo ali para lançar aquela animação. Ele transforma aquilo em algo agradável. Eu creio que uma das coisas que ele tem que manter para que isso seja agradável é essa rotina, né, de ter essa percepção, né, como ele diz, a leitura do mundo. É interessante porque no processo de criação dele, desse desenho específico, é algo que mostra ali a percepção nos detalhes, porque
O desenho se trata mais ou menos, eu não assisti ainda, mas aborda a questão do primeiro avião criado no Japão. Primeiro avião, acho que de guerra. E ele se preocupa porque os desenhos dele são infantil, né? E ele quer trazer esse sentimento de paz, de alegria, né? Um sentimento positivo. Mas como que você consegue transmitir esse sentimento com um avião de guerra? Né? Então ele fica ali quebrando a cabeça, né? Ele conversa com os funcionários dele e tal. Mas é um traço também dos desenhos dele que é o seguinte: a boa parte dos desenhos dele tem uma questão dos personagens demonstrar uma leveza que eles sempre estão voando, né? Sempre em algum momento, em boa parte das animações dele, os personagens voam, seja com avião, com nave ou até mesmo só os personagens. Quem já assistiu a Viagem de Chihiro vai lembrar que tem um dos personagens que voa. Então, eu não assisti o desenho ainda, mas eu acredito que ele consegue transmitir essa sensação. Tanto é que ele fala que de todos os filmes que ele construiu, ele fica constrangido ao assistir a primeira vez essa animação porque ele chora no cinema. Ele fala, para mim é muito constrangedor eu chorar com uma própria animação minha. Então acho que é isso, né? Ele trouxe essa mensagem de como a gente ficar aqui presente, poder fazer essa leitura da vida, né? Parar por um tempo, desconectar do celular. Está na nossa mão, né? Está na nossa mão a escolha de se alienar, ficar ali alienado, olhando o celular e nada, não está vendo nada, não está observando, não está enxergando nada, ou pegar esse celular, pôr num canto, pôr num bolso, sei lá, põe até um despertador, fala, vou pôr um despertador para a hora que é mais ou menos a hora do pôr do sol. E todo dia eu vou tirar 15, 20 minutinhos para parar e olhar o pôr do sol, para poder olhar o céu, para poder olhar a vida, para poder pensar nas mudanças que aconteceram, nas pessoas que mudaram, ver noticiários, ver essas coisas, notar o universo como um todo, sabe? Não ficar fechado só em coisas que entrando na sua cabeça e não te agrega nada, não muda nada na sua vida. E aí vai passando sua vida e sempre está a mesma coisa, e você cansado, e você entediado, e você triste. Mas por quê? Primeiro que você está desconectado do tempo, não está conseguindo se notar presente, está sempre vivendo algo que não é a sua realidade. E uma forma, como eu já comentei em um dos meus vídeos, uma forma de poder voltar para a vida, voltar a viver, é se notar no presente, por mais difícil que ele seja. E conectando a essa dica que ele dá, é fazer essa leitura do mundo, fazer essa leitura do universo, observar o universo, se colocar, sabe, se perceber aqui, nesse momento, sabe, ver o pôr do sol. O pôr do sol é o que? É o planeta. Então você vai ver o planeta girando e perceber o pôr do sol. Perceber tudo ao seu redor. Se isso fez sentido para você, se você gostou, compartilha, curta. Se você já teve essa experiência de poder observar o mundo, de fazer uma leitura das mudanças, de fazer uma leitura do mundo, deixe seu comentário aí, me diz o que você achou desse vídeo e até a próxima. Se puder, assista esse vídeo aqui.